Estamos aqui reunidos em torno da tua palavra, para que aprendamos mais sobre ti, Senhor. Pedimos, Pai, uma bênção especial para o pastor Adilson, que o Senhor restabeleça a saúde dele, do teu servo, para que ele possa estar bem, que ele possa ter uma noite de paz, tranquilo na tua presença, e que amanhã, Pai, domingo, que é um dia que a gente tem mais trabalho na igreja, ele possa estar bem, que ele possa estar com saúde para te servir. Cuida também de todos que estão presentes aqui nessa aula, e que eu possa estar falando aquilo que o Senhor quer que eu fale apenas, Pai. Abençoe esse estudo de hoje, abençoe essa aula. Eu te peço no nome santo e precioso do Senhor Jesus. Amém. Amém. Muito bem. Então vamos lá, gente. Hoje nós vamos falar um pouquinho sobre o ministério de Jesus. Nós já falamos, olha, vários assuntos, né, sobre a vida de Jesus. Nós começamos a aprender sobre a pré-existência dele, que é uma coisa que eu repito, que eu quero que vocês sempre lembrem, que Jesus sempre existiu, né? Depois a gente viu nas profecias que todas as profecias a respeito de Jesus se cumpriram. Isso mostra que realmente aquele Messias que os judeus desprezaram naquela vez era realmente Cristo, porque ele cumpriu toda a lei, ele cumpriu todas as profecias que foram feitas sobre a respeito dele, né? Sobre ele. Então, Jesus, ele começou o seu. Ele veio a esse mundo, a gente viu na. Tem bastante assuntos que a gente já abordou, mas eu estou falando dos que eu mais estou lembrando agora, que eu quero que fique bem na mente de vocês. É sobre isso, né? Que ele sempre existiu, que as profecias que foram ditas a respeito dele nunca caiu por terra, que ele cumpriu toda a lei e ele foi qualificado para ser o nosso Salvador. E nós vimos que ele nasceu na plenitude do tempo. Então, para que fosse a plenitude do tempo, Deus que estava assim, fazendo tudo, orquestrando todo esse plano para nos salvar. Então, ele sabia quando que era a plenitude dos tempos. Então, o tempo perfeito para Cristo foi a época em que o Império Romano dominava sobre o mundo. E nós vimos na última aula que várias seitas, várias religiões surgiram, porque houve um período de silêncio profético entre Malaquias e Mateus, onde não foi, Deus não falou, inspirou nenhum homem para escrever nenhuma escritura. Por isso, nós não consideramos os livros apócrifos, que são aqueles livros que podem ser histórias verdadeiras, né? Mas eles não são considerados inspirados pelo Espírito Santo, porque de Malaquias a Mateus houve 400 anos de silêncio que não teve profecias, tá? Até eu acho interessante que eu vou contar uma coisa para vocês. Eu tenho um primo que ele também é pastor, né? Não é um pastor batista, mas ele é uma pessoa salva, é uma pessoa que ama muito a Deus. E ele é muito engraçado. E ele falou para mim assim, que ele foi orar para uma pessoa e ele levou a Bíblia dele e ele pediu, Deus, ajuda eu que eu quero, mostra para mim alguma coisa para me falar para a pessoa que eu vou lá visitar, evangelizar, eu quero me dar uma palavra aí, né? E olha só o que ele fez. Ele abriu a Bíblia dele assim, para ver onde que ia cair, olha só, para ensinar a pessoa. Certo, ele abriu e caiu naquela página em branco entre Malaquias e Mateus. Aí ele falou: será que Deus não quer que eu fale nada para essa pessoa? Aí eu estava pensando aqui, né? Tem tanta coisa para falar naquela página branca que você abria entre Malaquias e Mateus, e não são sobre os livros apócrifos, não, foi sobre o período que as pessoas resolveram se religar com Deus através de religiões. Por isso surgiram tantas seitas, e isso não adiantou de nada, adiantou só para preparar aquelas pessoas para fazer oposição para Jesus, para contrariar
todo que aquilo que Jesus ensinava, e para realmente mostrar para aqueles que crerem em Jesus que religião nunca ligou ninguém com Deus, né? A religião só faz a pessoa ficar mais inchada de orgulho, achando que pelas suas próprios merecimentos e religiosidade ela vai alcançar o reino de Deus. Sendo que Jesus, quando ele abre o livro de Mateus, ele já vai dando ali a genealogia, mostrando que Jesus se tornou parente de várias pessoas, quer dizer, ele se tornou o nosso parente remidor, que foi uma aula que eu ensinei lá atrás, né, baseado no livro de Ruth e no livro de Levítico também, que ele fala sobre a lei do remidor, que tinha que ser um parente próximo para restabelecer, restituir tudo aquilo que foi perdido. Então, Jesus se tornou o nosso parente próximo para devolver tudo que nós perdemos. Então, do livro de Malaquias até Mateus, tem muita história para contar, se você for meditar nas páginas em branco, porque Deus, ele tem um ensinamento para tudo, né? Naquele período de silêncio, alguma coisa ele queria dizer, né? A gente sabe disso. Ele tem um propósito para tudo. Então, nós vimos que surgiram todas essas seitas, essas religiões, e o Daniel perguntou para mim na última aula se ainda existem os fariseus hoje. Eu falei para ele, olha, eu vou ver se tem alguma seita lá, né, que se intitula fariseu, alguma coisa assim, mas e aí eu fiz um estudo essa semana e eu cheguei numa conclusão que ninguém quer, né, ser tido como fariseu, porque, primeiro, a seita em si terminou 70, parece que, se não me engano, 76 depois de Cristo, acabou-se a seita dos fariseus. Mas, quando Jesus pregou, ele, ele assim, advertiu os fariseus, né? Ele chamou os fariseus de hipócritas. Então, hoje, por exemplo, de uma certa forma, existe fariseus, né? Até não precisa ser lá em Jerusalém, em Israel, não. Às vezes existe espalhado aqui pelo mundo, é, entre nós, eu não digo aqui nessa aula de hoje, mas estou falando entre nós aqui no Brasil, em vários lugares, existem pessoas com característica dos fariseus, né? Religiões com característica dos fariseus, que acreditam que são puros, vão ser purificados pelos seus rituais, como um irmão, na última aula, ele falou que ele tem na cidade dele algo parecido, numa igreja assim. Então, tem muitas igrejas hoje, denominadas evangélicas, que elas estão buscando salvação, ao invés de buscar salvação em Cristo, pela graça, que a Bíblia fala, pela graça sois salvos por meio da fé. Isso não vem de vós, é um dom de Deus. E ainda assim tem religiões que estão sendo fariseu nesse sentido, acham que ligar com Deus hoje em dia, através dos seus rituais, da sua religiosidade. Então, eles se tornam hipócritas, por quê? Porque lá dentro, quando a gente está sozinho, a gente sabe que nós não conseguimos cumprir nada, porque até nos pensamentos nós pecamos, né? Então, mas ainda existe, assim, o comportamento de fariseus em algumas religiões, e às vezes até mesmo dentro de igrejas verdadeiras, pessoas sabem que a salvação é pela graça, tudo, mas então às vezes se acha mais puro, mais perfeito que o outro. Mas a seita em si acabou, se não me engano, Daniel, 76 depois de Cristo. E hoje nós vamos falar sobre o ministério de Jesus. Então a gente já falou do nascimento dele, né? Não falamos assim muito, mas falamos que o nascimento dele, cumprindo as profecias, que ele foi nascido em Belém, né, do jeito que Deus planejou. Ele cumpriu toda a lei, mas hoje a gente vai falar um pouco sobre o ministério de Jesus, tá? Que isso é a parte essencial da vida dele. Então, o Daniel vai colocar aqui para a gente ver. Daniel, não está aparecendo, peraí. O que aconteceu aqui que eu estou vendo? Ah, tá.
Você tá... Hoje eu baguncei aqui mesmo, Daniel. Ah, aprendi. Estou aprendendo a mexer aqui na hora do apuro. A Gabriela estava bem grande aqui no meu computador e o slide estava aqui do lado. Ministério de Jesus. Segundo muitos estudiosos, o ministério de Jesus durou cerca de 3 anos e meio. Você sabe que a maioridade nossa aqui no Brasil é 18 anos, né? Fala que é maior de idade, dá para fazer algumas coisas. Eu não sei se a emancipação é 21, não entendo muito quando que realmente, mas acho que é 18 anos e depois pode se emancipar depois dos 21. Mas a maioridade dos judeus era 30 anos. Então, é por isso que Jesus, ele viveu, do nascimento de Jesus até a adolescência de Jesus, que foi aos 12 anos, a gente sabe muito pouco, né? A gente sabe sobre o nascimento dele, como foi, que aconteceu de Maria se achar-se grávida do Espírito Santo. Depois a gente viu que ele, o nascimento dele, como foi, e vimos também que ele teve que fugir, né, da ira do Herodes lá para descer para o Egito, depois voltou do Egito, e ele foi criado em Nazaré. E a gente vê ele aos 12 anos descendo para Belém para adorar Jesus para adorar Jesus, para celebrar a Páscoa com os pais dele. Depois a gente não vê nada sobre Jesus, fica como uma lacuna ali, até que Jesus aparece, na época do João Batista, né? Que Jesus aparece e ele dá início no seu ministério, batizando, foi batizado no Rio Jordão, por João Batista, João o Batista, né? Que ele era chamado assim porque ele batizava. A gente sabe que havia uma profecia que a gente até viu aqui na Bíblia, em aulas passadas, que João era a voz que clamava no deserto, né? Que ia aplanar os caminhos do Senhor, ele ia ser o precursor de Cristo, ele ia anunciar, naquele tempo, quando uma pessoa ia ser rei, e alguém que ia na frente anunciando: esse é o rei, tal, né, declarando que aquela pessoa agora era o rei. Então, João foi um tipo de precursor que veio e ele apontava para Jesus, né? Antes ele estava pregando o arrependimento, pessoas iam até o Jordão para ser batizado por João, pessoas que João evangelizava, só que ele falava de Jesus que ainda ia morrer na cruz por eles. E as pessoas já estavam crendo em Jesus, sendo batizadas, e quando Jesus apareceu, o João, ele mesmo falou que ele queria diminuir, que importava que ele diminuísse para que Jesus crescesse. Eu acho incrível João, nesse contexto todo, como João foi uma pessoa que entendeu a missão dele. É importante, gente, que nós entendamos a nossa missão. Eu sempre peço para Deus, Deus, sempre eu quero que o Senhor apareça, né? Naquilo que eu estou ensinando, eu quero que o Senhor apareça. E que diminua eu, que o Senhor cresça, né? É isso que tem que ser feito assim. E Jesus, e João era assim, ele falou que importava que fosse assim, e que depois dele ia vir um que ele não era digno nem de desatar as correias da sandália. E ele estava falando de Jesus. E uma certa vez Jesus ia passando, ele apontou para Jesus, e ele diz: eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo, né? Então, nele, vocês acreditam que ele indicou para aqueles discípulos dele: agora, a partir de agora, vocês o sigam. Isso aí é muito, muito interessante. Que homem que foi João. Por isso que eles falaram que dos nascidos de mulher não tinha nenhum outro que era maior que João. E João foi parente de Jesus, né? Porque as mães eram parentes, mas ele estava aqui para anunciar exatamente, essa era a missão dele, e ele tinha entendimento sobre a missão dele. E isso aconteceu por volta dos 30 anos de Jesus, que era a maioridade dele. Ele começou o seu ministério
ele cumpriu a lei até nisso, né? Era a maioridade dele. Então, tá aqui. Ele começou aos 30 anos com o batismo, quando ele foi até João, para ser batizado, e logo em seguida, depois do batismo de Jesus, ele foi levado, né? A Bíblia fala que ele foi levado pelo Espírito Santo ao deserto para ser tentado. É uma coisa que a gente aprende muito com Cristo também, e aprende na nossa vida, que a tentação, ela não vem muitas vezes porque você está fraco espiritualmente. Essa pessoa está sendo tentada porque ela não serve a Deus de verdade. Isso não é verdade. Por quê? Porque Jesus, ele estava cheio do Espírito. A Bíblia fala aqui no capítulo 4, tanto acho que de Mateus como de Lucas, se não me engano, é o capítulo que fala sobre a tentação de Jesus. E fala que Jesus, cheio do Espírito Santo, foi levado ao deserto para ser tentado. Muitas vezes você está cheio do Espírito Santo porque você está lendo a Bíblia, você está numa intimidade com Deus, orando assim, constantemente, tem um relacionamento bom com Deus, e às vezes você é tentado, provado, passado por várias provas na sua vida. E isso não quer dizer que você está fraco espiritualmente. Agora, o que importa é depois que você passar pela tentação, vai determinar o quanto cheio do Espírito Santo você está. Como que está a sua intimidade com Deus? Porque quando você é tentado, como Jesus foi tentado, ele resistiu todas as tentações de Satanás. E quando ele saiu dali, ele saiu tão cheio quanto ele entrou. E a Bíblia fala que os anjos veio e serviram Jesus depois daquela prova. Então, tentados como Jesus, nós vamos ser. Se o diabo tentou Jesus, você acha que ele não vai tentar nós? Vai sim, né? Mas a gente vê aqui que, que Jesus, ele repreendeu o Satanás com a própria palavra de Deus, com a própria palavra dele. Então, Satanás mostrou aqui que ele também conhece a Bíblia, e conhecer a Bíblia não fez ele deixar de ser o diabo, ser aquele que é perdido, o inimigo de Deus, porque ele usou a própria palavra de Deus para tentar Jesus, e Jesus usou a própria palavra dele para repreender e para se defender. Agora, não é só você conhecer um versículo decorado que vai fazer você vencer a sua tentação. Não, você vai lá e fala um versículo assim que o diabo vai. Não é só isso, não. O diabo sabe quando você obedece aquele versículo que você fala. Ele sabe muitas coisas sobre a gente. Então, é isso que vai fazer você um vencedor. Quando você obedece a palavra de Deus de tal forma que quando você recitar um versículo, o inimigo, o diabo, se estremece, porque fala, ele não é um fariseu que só conhece a lei, mas ele é um servo de Deus que tem a lei de Deus impressa aqui, ó, no coração, nas tábuas de carne, e ele obedece, né? Então, isso foi com Jesus, ele foi tentado, ele venceu todas as tentações e foi qualificado para ser o nosso Salvador. E logo depois dali, ele já saiu do deserto da tentação, aprovado, e depois aconteceu antes de acontecer, na verdade, o primeiro milagre, ele chamou, ele compôs, né, a sua igreja, né? A primeira igreja foi composta daqueles 12 homens que ele chamou, que ele foi chamando um a um, né? Conforme aquilo que ele tinha no coração dele, que a gente não sabe. Aqui, nós vimos aqui, os evangelhos foram escritos para contar sobre o ministério de Jesus, cerca de 30 a 40 anos depois da sua morte. Ele estava escrevendo, os apóstolos, eles estavam escrevendo os evangelhos. No evangelho, o evangelho é uma biografia, é um relato
de tudo não, de quase tudo que Jesus fez, porque no livro de João, num dos últimos versículos, se não for o último, ele fala assim, João termina falando, olha, essas coisas foram escritas, não, ele fala assim, olha, se fosse escrito tudo aquilo que Jesus fez, nem todos os livros do mundo conteria a, as obras que Jesus fez aqui. Já pensou em 3 anos e meio de ministério. Mas ele diz, essas aqui foram escritas para que creais que Jesus é o Cristo e crendo tenhais vida em seu nome. Então, foi escrito nos evangelhos aquilo que o Espírito Santo iluminou, né, revelou para aqueles apóstolos, para aqueles homens, falar, olha, a respeito de tudo que aconteceu aqui, eu quero que fique relatado para as próximas gerações isso, isso e isso, que a Bíblia foi inspirada por homens, né? Pode deixar aí, Daniel, se você achou. Não, pode pôr você achou o versículo? Pode pôr. Então, a Bíblia foi inspirada pelo Espírito Santo e por isso a gente sabe que foi escrito exatamente aquilo que Deus queria que fosse. Olha aqui, há, porém, ainda muitas outras coisas que Jesus fez, e se cada uma das quais fosse escrita, cuido que nem ainda o mundo todo poderia conter os livros que se escrevesse. Já pensou? Então, a gente vê aqui que os 4 evangelhos é uma compilação daquilo que Cristo fez aqui. Ele fez muitas outras coisas, que talvez nós vamos lá no céu saber de tudo, né? E isso aí foi escrito mesmo, escrito depois, 30, 40 anos depois da morte de Cristo. E tem um outro versículo, Daniel já sabe, porque eu sei bastante versículo, mas eu não sei, eu esqueço o endereço dos versículos. Mas aí eu falo o versículo, ele sabe. Jesus Cristo falou assim, olha, o Espírito Santo vai vir, deve ser lá por capítulo 16 de João. Ele fala assim, ele vai fazer você lembrar de tudo aquilo que eu vos tenho dito. Então, o Espírito Santo ia fazer aqueles homens lembrar das coisas que Jesus falou. Isso mostra que o Espírito Santo ia capacitar eles a escrever o Novo Testamento, escrever a Bíblia. É interessante que ele falou, olha, quem crê em mim fará obras maiores que eu, porque eu vou para o meu Pai. É incrível, porque quem fez obras maiores do que Jesus, você fala, olha o que Jesus fez, acabamos de ver agora, que nem os livros do mundo inteiro conteria o que Jesus fez. E agora ele fala assim, mas quando vier aquele, o Espírito de verdade, que é o Espírito Santo, ele vos guiará em toda a verdade, porque não falará de si mesmo, mas dirá tudo o que tiver ouvido e vos anunciará o que há de vir. Então, o Espírito Santo ia conduzir aqueles homens que foram testemunhas ocular de tudo que Cristo fez. Ainda assim, o Espírito Santo ia conduzir eles a escrever aquilo que Jesus achasse, que Deus achasse que era importante para a nossa salvação, para a gente, importava que a gente ficasse sabendo, né? E isso foi 30, 40 anos depois, eles precisavam realmente do Espírito Santo para lembrar. Eu ando tão esquecida depois do Covid, que às vezes eu estou dando aula para vocês, eu estou empolgada contando uma história e depois eu falo, meu Deus, por que eu estou contando essa história? Aí, de repente, dá um insight assim, e eu falo, é para me ligar, é isso que eu quero dar de exemplo, mas eu esqueço muitas coisas. Agora, imagina eles, né? Tanta coisa que eles viveram junto com Jesus, eles iam precisar do Espírito Santo para ajudar ele a fazer essa obra. Ele disse: Eu vou para o Pai, mas você, quem crê em mim, obras maiores do que essa vão fazer, porque eu vou para o meu Pai. Mas agora vamos voltar lá então. O que ele fez? Como que ele fez para fazer, ele montou toda a estrutura dele para ele começar o ministério dele.
Depois, ó, então foi escrito depois de 30, 40 anos depois de sua morte e ressurreição, para que nada do que era contado pelas pessoas fosse esquecido, não podia ser esquecido, né? E Jesus contou com 12 homens para desenvolver seu ministério. Quem eram os 12? Né? Lá em Lucas, vocês podem achar Lucas de 13 a 16, mas eu já coloquei aqui. Simão, né, que era chamado de Pedro, e André, seu irmão. Tiago, João, Filipe, Bartolomeu, Mateus, Tomé, Tiago, filho de Alfeu, né? Tinha 2 Tiago. Simão, também tinha 2, chamado Zelote. Você lembra que a gente falou da seita dos Zelotes? Né? Simão era um Zelote. Judas, irmão de Tiago, e o Judas Iscariotes. Então, aqui, para você decorar o nome dos 12 apóstolos, é fácil, você vai ver que tem 2 Simão, um que foi chamado Pedro, e outro continuou Simão. Esse Simão era zelote, fazia parte daquele grupo dos zelotes, mas se converteu a Cristo e está aqui no meio dos 12 apóstolos. Olha como Cristo é. Judas, né, que era irmão de Tiago, e provavelmente aqui pode ser que é um dos irmãos de Jesus, não sei. Judas Iscariotes, que é o que se suicidou depois de trair Jesus, tá? Mas Jesus, ele havia, era necessário que ele chamasse esses homens aqui, ainda sabendo dos defeitos deles, sabendo, vocês acham que Jesus não sabia que Judas era o traidor? Desde o princípio, né? Ele sempre soube de tudo, sobre todos esses homens. A gente fez uma matéria no semestre passado, uma matéria sobre temperamentos. Eu ensinei sobre temperamentos transformados pelo Espírito Santo, e a gente falou sobre o temperamento de alguns personagens da Bíblia. E a gente vê que Deus ele escolheu aqueles homens sabendo como eles eram, no que eles podiam ser útil ali no ministério dele. É muito interessante. Aí um dia a gente vai fazer essa aula de novo. Pode passar, Daniel. Volta só aquele outro lá. Deixa eu ver se eu terminei de falar tudo que eu tinha lá. Aqui, ó, o ministério de Jesus, então, foi marcado por pregações, né? Milagres que ele fazia para autenticar as suas pregações, né? A verdade é que Jesus, o intuito de Jesus vir aqui não foi para fazer milagres. Os milagres ele fazia por amor àquelas pessoas, mas para mostrar quem ele era, né? Mostrar que ele era Deus, que só Deus pode fazer qualquer coisa, só Deus é amor e ele tem compaixão daquelas pessoas que estavam sofrendo. Então, na verdade, os milagres autenticavam a pregação dele, mostrava que ele era o Filho de Deus. Ele libertou os endemoniados, né? Fez muitas curas e Jesus foi perseguido o tempo todo, por quem? Pelos religiosos judeus, que foram aqueles que eu mostrei na aula passada, tá? Agora vamos lá para frente, Daniel. Aqui tá meio difícil, Daniel, conseguir dar uma aumentadinha para mim, que para a gente ler aqui. Depois da morte de Jesus, depois da morte de Herodes, tá vendo? Estou até lendo errado. Isso aqui é um mapa da Palestina na época de Jesus. Porque quando você olha lá, talvez vocês estão estudando com o pastor Silvio, ele tem os mapas de Jerusalém na época do Velho Testamento. O que mudou? O território, nada, né? Mas aí muda na parte de quem está lá, de como foi dividido, né? A parte política, muitas coisas mudaram. Então, depois da morte de Herodes, porque nós aprendemos lá que o Império Romano dominava todo mundo daquela época, inclusive o território do povo de Deus, né? Da Palestina. E depois da morte do Herodes o Grande, que era o manda-chuva da época, 4 antes de Cristo, né? Quatro anos antes de Cristo nascer,
o Herodes o Grande morreu, só que tinha uma dinastia Herodes, herodiano, né? Era o Herodes Agripa I, Herodes, e era um monte de Herodes. Seu reino foi dividido em 3 partes, cada uma governada por um de seus filhos, por isso que vai ter os outros Herodes, tá? Entretanto, por causa da sua incompetência administrativa, Herodes Arquelau era um dos Herodes, dos filhos do Herodes o Grande. Foi substituído, olha só como que deu, eu acho incrível como que as coisas caminhou, tudo para chegar até onde Deus queria. Deus nunca perdeu o controle de nada, gente. É isso que é bom a gente entender. Herodes Arquelau, ele foi, por causa de incompetência administrativa, não, foi dividido em 3 partes e ele ficou com uma, mas ele não estava conseguindo administrar. Ele foi substituído por um governador romano chamado Pilatos. Vocês lembram de alguma coisa? Claro que sim, né? Que administrou a região de 26 a 36 depois de Cristo. E também autorizou a crucificação de Jesus Cristo, né? E o Herodes, ele fez parte, ele teve perto, igual aquele hino, não sei se vocês conhecem, perto do reino, mas sem salvação. Perto do rei e não se salvou porque talvez ele queria fazer a vontade de alguém, agradar o povo, e ele abriu mão da oportunidade que ele teve. Ele chegou até ver, né, que Jesus não tinha nada a ver com Jesus, não tinha culpa nenhuma, mas ele não tomou nenhuma atitude, né? E aqui tá, esse mapa está dividido aqui, né? Essa região verdinha, as regiões verdinhas são as províncias da Síria. Lembra que chegou quando um dos milagres que Jesus fez foi ele curou a filha daquela mulher que era sírio-fenícia. Então, a gente vê que na época de Jesus já tinha outros povos que estavam ali ao redor, né? E que se chegava até ali, quando Jesus estava pregando, aparecia pessoas ali em cima daquela parte rosa, ali para aquele lado, bem ali acima da Cesareia de Filipe, é a Síria, né? E aqui nós vamos ver a Decápolis. Decápolis era um lugar formado por 10 cidades. Galileia era uma parte onde Jesus foi criado. Jesus nasceu em Belém, mas os pais de Jesus terrenos, né? O padrasto de Jesus e Maria, eles eram galileus, né? De Nazaré, na Galileia. Aí, quando ela estava próximo de ter Jesus, de Jesus nascer, ela desceu aqui na Judéia, tá vendo onde é a Judéia? Desceu na Judéia, e ali na Judéia, em Belém da Judéia, foi onde Jesus nasceu. Então, Jerusalém, Belém, ficava na Judéia, tá? Aqui embaixo está o Mar Morto, ali bem no meio está Samaria, né? A gente vê vários lugares que nós vamos ver bastante no decorrer dos nossos estudos, porque bem ali no Mar da Galileia, onde eu falei para vocês, mostrei que ele era chamado de mar porque ele era bem agitado, e ele era um lugar que recebia toda a água do Jordão. Vocês estão vendo uma fileirinha que divide esse mapa em dois, bem fininho, um risquinho azul? Isso aí era o Mar Jordão, que cortava essas duas partes. Então, o mar da Galileia, ele recebia as águas do Jordão, era um lugar, um lago bem agitado, então por isso foi chamado de Mar da Galileia. E o Mar Morto é aquele mar que eu apelido ele de, parece um cachorro quente mordido, tá vendo? Ele é um mar morto, onde que não tinha vida nenhuma ali no Mar Morto. Muito salgado, extremamente salgado, tá? É só para vocês terem uma noção, que eu sei que vocês estão vendo na aula do pastor Silvio os mapas do Velho Testamento, e o que muda aqui é só o nome dos lugares.
os nomes dos lugares e a divisão política aqui, né? Que foi dividido nas províncias e continuou sendo governada pelos filhos do Herodes o Grande, com exceção de uma parte que foi substituída, do Herodes Arquelau foi substituído por Pilatos. Por isso, o governador era Pilatos e ele era um governador romano, né? E por isso que foram os romanos que executaram Jesus. Mas depois a gente vê mais sobre isso. Vamos passar para frente agora. Aqui também tem um outro mapa, que se vocês quiserem olhar depois, bem com calma, né? Falei para vocês, a Síria está lá em cima, a gente vê a cidade de aqui, Tiro, né? A gente viu várias vezes que esse Tiro aqui, que ficava lá perto, lá para cima, na Síria, e Jesus falava assim, olha, haverá mais misericórdia para Tiro e Sidom, que eram gentios, né? Do que para Sodoma, haverá mais a misericórdia para Sodoma e Gomorra, porque é para Tiro e Sidom, porque eles viram quase todas as coisas que aconteceram com Cristo no ministério deles, vocês vão ver que está centralizado às margens aí, nas cidades vizinhas ao Mar da Galileia. Jesus fazia muitas coisas e voltava para Cafarnaum. Então, esses lugares aí que vocês estão vendo, vocês, olha bem que vocês vão lembrar, né? Vocês vão lembrar de Cafarnaum, onde aconteceu muitas coisas, e sempre quando Jesus saía, ele voltava para Cafarnaum, e dá para a gente imaginar que ele tinha algum lugar que ele parava ali, tá? Betsaida, Caná, onde aconteceu o primeiro milagre de Jesus, tá? Naim, lembra da viúva de Naim? Que ela foi o curado filho da viúva de Naim? Vocês vão ver que o Naim não era o nome do marido dela, não, era o nome do lugar, viu? Gadara, onde tinha aquele demoniado gadareno, onde Jesus tirou os espíritos dele e jogou nos porcos, né? E aí vem descendo Cesareia, Samaria, Sicar, Pérea, Arimateia, lembra do José de Arimateia, aquele que pediu o corpo de Jesus para enterrar? Ele foi um discípulo oculto de Jesus, o José, né? Esse José, ele era de Arimateia, não é? José de Arimateia não é o sobrenome dele. Arimateia era a cidade onde ele morava. Ele era um homem importante de Arimateia, chamado José, e quando Jesus foi crucificado, já estava ficando tarde, e ele, naquele dia, ele olhou, e ele realmente, vendo tudo aquilo que Jesus fez por ele, e ele seguia Jesus de longe, não assumia a fé dele, mas naquele momento ele resolveu assumir a fé dele, foi lá, pediu o corpo de Jesus para os soldados, e sepultou no sepulcro que foi feito para ele. Ele era um homem rico, provavelmente, que costumava fazer isso. E ele mais o Nicodemos sepultaram o corpo de Jesus, tá? Daí tem Emaús, a gente tem um episódio onde, quando Jesus ressuscitou, ele estava a caminho de Emaús e aqueles discípulos conversavam com ele e não identificava que era Jesus. E logo depois abriram os olhos deles e eles entenderam, é Jesus ressurreto, né? E foi aquela alegria de saber que Jesus estava aqui. Jope, que era aquela cidade ali na beira do mar, onde Pedro estava, depois sei lá na frente, né? Depois que Jesus já morreu, Pedro estava em Jope e ele não queria ir lá na casa do Cornélio para poder falar de Jesus para o Cornélio, porque o Cornélio era um gentil e foi onde ele teve aquela visão lá do lençol cheio de animais. Espero que vocês já tenham lido. Se vocês não leram, acho que está no livro de Atos, capítulo 10, se não me engano, tá? Então, essa região toda aqui fazia parte da Judéia. Tá vendo? Está escrito grande Judéia. Judéia porque essas cidades faziam parte da... Foi dividido, né, em províncias,
E a Judéia, essas cidades faziam parte da Judéia. Jerusalém também fazia parte da Judéia, Betânia, onde Jesus ia visitar Marta, Maria e Lázaro, Belém, onde Jesus nasceu, e aqui a Gaza, tá? Isso aí é só para vocês identificar mapa. Às vezes a gente acha meio chato a geografia, eu gosto muito de geografia, porque eu tenho assim, uma dimensão do lugar, eu posso ver mais ou menos quanto será que era de distância, né? Mais ou menos na nossa mente, a gente vai começar a ver o lugar, imaginar como que era. Então, é legal, sim, estudar mapas. Mas vamos para frente, que não é mapa que nós vamos estudar hoje. Mas ainda tem outro, tá vendo? Acontecimentos notáveis no ministério de Jesus ao redor da Galileia. A gente vê que Galileia ficava onde mesmo? Vou fazer uma pergunta para esses alunos para ver se eles estavam aí. Em qual província que ficava ó, esse mar aqui? Tá, o nome está dizendo já, né? Nazaré, Nazaré. Nazaré era onde? É isso que eu queria perguntar para vocês. Nazaré ficava por aqui? Parecida? Você está aí? Estão me ouvindo, gente? Faz a pergunta novamente, por favor. Deixa eu fazer a pergunta direitinho para você. Aonde ficava Nazaré? A gente viu que eles dividiram em províncias, né? Província da Judéia, da Galileia, tinha Decápolis. Sei não. Sabe, não? Geografia eu sou péssima. Tô admirando a professora falar aí que ama. Eu tenho muita dificuldade. Deixa eu falar então uma coisa para você, ó. Jesus foi chamado de quê? Ele foi, cha... ele foi chamado. Nazareno e Galileu, né? Isso, então, se ele foi chamado Galileu e Nazareno, é porque Nazaré ficava na Galileia. Galileia, isso. E Jerusalém ficava na Judéia. Belém também ficava na Judéia, aqui embaixo, do mapinha que eu estava mostrando para vocês. Mas o que eu queria mostrar para vocês é que todos os acontecimentos de Cristo, maior parte das coisas que aconteceram foram aqui na Galileia, tá? Perto do mar, às margens do mar da Galileia. Agora o meu fone deu de repetir o que eu falo, gente. Daniel, você sabe uma solução para isso? Era só o que faltava. Deixa eu ver. Vou tirar e ficar com esse aqui só. Então, olha lá. A gente vai ver aqui. Olha comigo. Aumenta um pouquinho o mapa, Daniel. Eu sei que vocês não gostam muito de mapas, mas vamos fazer de conta que nós estamos lá na Terra Santa, lá em Jerusalém, e que nós não podemos ir lá mesmo, então vamos olhar aqui no desenho para ver o que tem aqui. Aqui o Mar da Galileia. Ó, bem perto do Mar da Galileia tem Betsaida. A gente vai ver que teve acontecimento em Betsaida, Corazim, né? Cafarnaum, que eu acabei de falar, Genezaré, Magdala, Tiberíades, Gadara, aqui embaixo, ó, onde tinha o endemoniado. Então, nós vamos voltar lá agora e nós vamos vendo o que aconteceu nesses lugares, tá? Bom, Cafarnaum. Em Cafarnaum, ele curou. Eu vou pedir, vamos ver que hora que é agora. Ixi, já está quase acabando. Talvez a gente vai ver isso melhor na outra aula. Mas eu vou fazer assim, nós não vamos ler versículo hoje, porque só falta 5 minutos, 4 minutinhos para acabar a nossa aula. Mas vamos aqui, ó, só para ter uma ideia e depois a gente volta na próxima aula. Cafarnaum, que é esse lugar aqui, ó, que está bem o número 1 do mapa, tá vendo? Número 1 do mapa e número 1 aqui na explicação. Em Cafarnaum aconteceu a cura de um endemoniado na sinagoga.
e tem um versículo que nós vamos ler na próxima aula, foi também onde houve a cura da sogra de Pedro. Por isso que eu acho que Jesus ele parava em Cafarnaum, porque Pedro era um apóstolo muito chegado de Cristo. Então eu acredito que ele voltava, ele saía e voltava muito para Cafarnaum por conta disso. Perdão e cura de um homem paralítico, cura do servo de um centurião, ressurreição da filha do chefe da cidade, do centurião também, né? Aí, Corazim, número 2 do mapa em Corazim, o que aconteceu em Corazim? Muitos milagres foram operados diante de um povo incrédulo em Mateus 11, 20, 24. Falar de ti, Betsaida e Corazim. Jesus falou, repreendeu duramente esse povo, porque eles viram muitos milagres e mesmo assim eles eram duros de coração. Betsaida, multiplicação dos pães. Foi lá em Betsaida para 5.000 pessoas. Dentro do mar da Galileia, o que aconteceu? Jesus caminhou sobre as águas e acalmou a tempestade. Então, é por isso que eu gosto, assim, porque já que eu não posso ir lá, eu fico olhando aqui, né? E imaginando. Gadara, ele expulsou o demônio e mandou para os porcos, lembra? Em Magdã, ele confronta os fariseus e os saduceus, que eram aquelas seitas que eu ensinei para vocês na aula passada. Por isso que eu ensinei antes, porque vai aparecer muito essas pessoas aqui chegando, fazendo perguntas perniciosas para poder pegar Jesus, querendo colocar Jesus em situação difícil, como se Jesus ia cair em algumas armadilhas dessa, né? Sendo ele Deus. Mas nós vamos ter mais do ministério de Jesus, porque é impossível falar do ministério de Jesus em uma só aula. Isso aqui é Cafarnaum, uma vista de Cafarnaum, tá? Então tá, nós vamos parar por aqui. Na próxima aula nós vamos ler na Bíblia os milagres de Jesus. Começa a ler um pouquinho o livro de Marcos, os evangelhos, começa a anotar algum milagre que você gosta, né? Que você tocou já seu coração ao ler. Você sabe um dos milagres de Jesus que eu gosto, eu não sei porquê, mas as primeiras vezes que eu li aquela passagem do livro de Marcos, que Jesus curou o leproso. Então foi assim, foi uma conversa tão rápida de Jesus com aquele leproso. Eu não sei se foi rápida, mas o que relata parece que foi assim uma coisa bem espontânea de Jesus, porque o leproso naquela época não podia ninguém tocar no leproso, nem falar com o leproso podia falar. Mas Jesus se aproximou do leproso e tocou o leproso. E o leproso diz assim para Jesus assim, Senhor, se tu quiseres, tu podes bem me curar. Então o leproso tinha uma fé que Jesus podia fazer isso para ele. E eu acho legal, muito legal. Vocês vão lá, tenta achar aí para mim, Daniel, essa cura do leproso no livro de Marcos. Aí, só para a gente encerrar, eu quero deixar isso para vocês meditar essa semana. E quando ele pergunta assim, se você quiser, você pode me curar. Essa é uma certeza, é uma fé que ele tinha. E Jesus responde assim, bem, bem assim, certeiro, falou, eu quero ser limpo. Então, eu gosto muito daquilo que Jesus falou. Ele não ficou inventando, olha, tanta coisa, né, que as pessoas colocam em cima de uma coisinha que faz para chamar atenção sobre si. Jesus simplesmente falou: Eu quero ser limpo. E naquele momento, aquele leproso foi curado. Então, o que mais me encanta não foi nem a cura, foi mais assim aquela disposição que Jesus tinha em fazer o bem, em fazer aquilo que ele via que era necessidade das pessoas. Então, quando eu quero aprender com Jesus, eu gosto de ver as coisas que aconteceram para mim ver o que eu posso fazer para ser parecido com Jesus. Então, olha só que legal isso aqui. Vai por aí, Dani? Olha, uma tabela de química. Não apareceu, né?
Mas não tem problema não, Daniel. Daniel também não está conseguindo se comunicar com nós hoje. Ah, não. Eu sei que o Daniel sempre dá um jeito, ó. E aproximou-se dele um leproso que, rogando-lhe, pondo-se de joelho diante dele, é Marcos 1,40, anota aí para vocês lerem em casa. E aí, medita sobre essa passagem. Aproximou-se dele um leproso que, rogando-lhe, pondo-se de joelho diante dele, lhe dizia: Se queres, bem podes limpar-me. Isso aí é fé. Se você quiser, você pode. E Jesus, movido de grande compaixão, olha, eu amo isso aqui, ó. Jesus, movido de grande compaixão, vê bem o que Jesus fez. Estendeu a mão e tocou-o e disse: Quero ser limpo. Olha que frase enfática. Quero ser limpo. Tocou, ele tocou, não podia tocar em leproso. Mas Jesus, ele teve uma íntima compaixão e ele tocou e falou: Quero ser limpo. E tendo ele dito isso, logo a lepra desapareceu e ficou limpo. Não é maravilhoso isso? Podemos nos despedir então agora com essa palavra, sabendo que o nosso Deus é assim. Se ele quer, tudo acontece e o querer dele na nossa vida é a melhor coisa. Amém? Amém, irmã. Muito obrigada pela aula maravilhosa. Eu que agradeço que vocês têm paciência de ficar aqui 1 hora me ouvindo, quietinhos aí do outro lado, sem falar nada. E, irmã, tem um versículo da Bíblia, né, que me chama muita atenção sobre a cura de Jesus, né? Eu só não lembro o livro e nem o versículo, mas é aquele que diz assim, ele diz, as pessoas perguntam se Jesus é pecador e ele diz que foi curado do cego de nascença, né? Ele diz, se ele é pecador eu não sei, mas que eu era cego e agora posso ver. Acho que é mais ou menos assim, né? É muito legal também essa passagem, né? Ele fala que ele não sabe quem é Jesus, mas ele uma coisa ele sabia, que ele era cego e agora ele vê, né? Sim. E você sabe que esse é muito bom também. É uma das coisas, umas passagens bem, assim, marcantes, né? Sim. Isso é para a gente, é uma boa resposta para as pessoas. Se você não ama Sim. Jesus, problema de vocês. Eu sei que eu estava perdido e eu fui encontrado, né? Sim. A gente sabe quem é Jesus, né? Às vezes as pessoas ignoram Jesus, mas nós que estamos aqui nessa aula, nós sabemos quem é ele, né? O Amém. Espírito Santo que está aqui dentro de nós testifica para nós que nós somos filhos dele, que nós podemos amar e confiar nesse Deus maravilhoso. Sim, irmã. Verdade. Anderson, tudo bem Boa aí com noite. você? Boa Tá noite. ótimo. Tá bom, gente. Olha, Deus abençoe cada um. Fátima, você tenha um bom fim de semana. Aparecida, você está conseguindo falar Obrigada. com sua amiga? Sim, tenho tido contato com ela toda semana. Ela tem estudado e tem sido muito bom para ela. Eu tô muito feliz com isso. Eu sempre, quando lembro, eu estou orando para você continuar testificando de Cristo, falando aquilo que você aprende, não só você, mas todos que estão aqui, tá? Fala lá um pouco para alguém. Eu sempre tive um Tá. sonho de ir em algum lugar distante, mas como Deus não permitiu, que é porque Ele quer que eu fique aqui, e aí eu vou estudando e eu estou muito feliz de ter a oportunidade de ensinar pessoas que estão distante aqui de mim, porque aí vocês podem fazer esse trabalho por mim aí. Eu sinto muita vontade de ir para outros lugares. Então, vocês estão sendo um pouco os meus pés, a minha boca aí nesses lugares, tá bom? Que Deus abençoe Amém. grandemente a vida de cada um de vocês, que vocês tenham uma ótima final de semana na igreja de vocês e falem do Senhor, tá bom? Amém, irmã. Amém. Deus abençoe a Irmã, todos, em nome de Jesus. Dá um abraço para o pastor Adilson, fala que eu vou estar amém, irmã. orando
Nós vamos estar orando para ele ficar bom. Amém, irmão. Obrigada pelas orações. Tá. Ó, boa noite, beijo para vocês. Boa noite a